Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes. Eu tenho os cabelos escuros na altura dos ombros e estou vestindo uma blusa preta e uma calça branca. E eu começo te perguntando, quando a gente ouve falar de África, a gente pensa logo em escravidão e pobreza, não é? Mas você sabia que o continente africano abrigou reinos tão ou mais ricos do que os famosos impérios da Europa? Por que ao invés da gente pensar em castelos e riqueza, a gente pensa em pobreza? Porque a gente sabe tão pouco sobre a história das sociedades africanas. Então, para responder a essas perguntas, eu vim aqui no Museu de Arte do Rio, a partir da exposição Um Defeito de Cor, para falar da diversidade e das experiências históricas da África antiga. Porque tem muito a ver com a nossa história e mostrar a arte afro-brasileira que está aqui nessa exposição. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Mas então, vamos começar pelo começo. Tá vendo esse painel aqui? O artista expressou com ele a ideia de que muita gente tem sobre a África e os africanos. As caravelas remetem à colonização portuguesa e à escravidão no Brasil, que foi o último país ocidental a abolir o trabalho escravo. A escravidão moderna explorou a África e os africanos para ampliar os lucros da nascente burguesia mercantil europeia. E o Brasil, que estava inserido nesse novo sistema econômico, deve aos escravizados sua riqueza e seu desenvolvimento. E, infelizmente, vem daí a ideia de que a África é só pobreza e escravidão. Mas a história já provou que ao longo da história da humanidade, a África foi muito mais do que só escravidão e pobreza. O continente africano teve impérios e civilizações tão ou mais importantes que a Grécia e a Roma antiga e que todo mundo conhece. E teve impérios mais ricos do que a França e a Inglaterra moderna, por exemplo. Mas eu vou te contar isso desde o início. Primeiro de tudo, foi no continente africano que surgiu o Homo sapiens, ou seja, nós. A ciência já comprovou que o homem surgiu há mais ou menos 4 milhões de anos. E todas as evidências arqueológicas indicam que foi onde? No continente africano. E somente há cerca de 130 mil anos que grupos humanos saíram do continente africano e se dirigiram para outros continentes, como o Oriente Próximo, a Ásia e as Américas. Por ser o berço da humanidade e o lugar de origem de milhões de pessoas, a história da África é tão importante para todos nós brasileiros. E o primeiro grande império da antiguidade africana foi qual? O Egito, sim, o Egito famoso pelas pirâmides. Mas o Egito não tinha só pirâmides, não. Por volta de 8.500 anos antes da Era Comum, havia diversas pequenas comunidades na margem do rio Nilo e já dominavam a agricultura. A fertilidade do solo vinha do Nilo, que transbordava todo ano e deixava o solo fértil para o plantio e garantir alimentação para todos. Essas comunidades foram crescendo e por volta de 3.500 anos antes da Era Comum foram unificadas. Menes, rei do Alto Egito, conquistou as terras do Baixo Egito, unificando os dois reinos e formando um grande e riquíssimo império. A sociedade egípcia era extremamente hierarquizada e o faraó ocupava o topo da hierarquia social. Isso porque ele era considerado o Horus na Terra, ou seja, o próprio Deus. Além de representante do Deus, o faraó era o administrador, o comandante militar e o juiz supremo do Egito. Para além da grande riqueza e conhecimento, outro aspecto da sociedade egípcia que nos fascina até hoje é a religião. Como a maior parte dos povos da antiguidade, os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E o deus principal era Atom, Deus Sol, que era a fonte da vida. E uma coisa interessante da religião egípcia era a representação de seus deuses em forma zoomórfica, ou seja, forma humana e animal. Horus, por exemplo, tinha a cabeça de falcão.
Tote, deus egípcio do conhecimento, da sabedoria, da escrita, da música e da magia, era representado com a cabeça de Ibis. Ou ainda Sekhmet, deusa da vingança, da guerra e da medicina, que era representada com a cabeça de Leoa, e era para ela que os doentes oravam pela cura. Mas o aspecto principal da religião egípcia era a certeza absoluta da vida após a morte. E não é à toa que os antigos egípcios eram os campeões da mumificação. A mumificação tinha grande importância na religião egípcia, pois era necessário preservar o corpo para os rituais pós-mortem. Segundo o mito, o morto era levado carinhosamente pelas mãos de Anubis, deus dos mortos, até a balança de Maat, que era a deusa da justiça. Se o coração fosse mais pesado que a pena da verdade, significava que ele não foi justo, então era devorado por Ammut. Mas se o coração fosse mais leve que a pena, o morto continuava sua caminhada no outro mundo. Outra importante civilização da antiguidade africana foi a civilização núbia, que surgiu por volta de 4.000 antes da Era Comum, em meio ao deserto do Saara. Assim como o Egito, Kush era considerada uma dádiva do Nilo. Eles construíram diques e canais de irrigação para controlar as inundações durante as cheias do rio e garantir, assim, boas colheitas. E por volta de 2.000 anos antes da Era Comum, houve a unificação dessas comunidades núbias sob o poder de um rei. Surgiu então o reino de Kush. E durante um tempo, Kush ficou sob o domínio dos egípcios. Porém, no século 8 antes da Era Comum, os cuxitas dominaram o Egito, inaugurando a 25ª dinastia, conhecida até hoje como a dinastia dos faraós negros. Pela proximidade entre os dois impérios, os cuxitas e os egípcios compartilharam em muitos aspectos a sua cultura, tais como construir templos e cidades com características arquitetônicas egípcias. Além disso, eles cultuavam deuses semelhantes. Em relação à forma de governo, graças à arqueologia e à epigrafia, sabemos que os cuxitas escolhiam seu rei a partir das comunidades que votavam naquele que eles consideravam o mais preparado para o cargo. Outro aspecto muito legal da política desse império era o papel da mulher na política. Há indícios arqueológicos consistentes de que as mulheres ocupavam posições de destaque no reino. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam ainda chefiar o governo com o título de Candace. As Candaces foram soberanas, superando em importância seus filhos e maridos. Outro importante e rico império africano foi o Império Cartaginês, que localizava-se no norte da África. E como a maioria dos grandes impérios do mundo antigo, o nascimento de Cartago está envolto em lendas. De acordo com o mito, Cartago foi fundada por uma princesa chamada Dido, que teve que fugir da cidade fenícia de Tiro por causa do seu irmão, o rei Pigmalião. Ao chegar ao norte da África, Dido negociou com os habitantes da região a posse de um pouquinho de terra para ela fundar a cidade. O chefe local disse a ela que ela só poderia ocupar o terreno que fosse coberto pela pele de um único boi. Dido rapidamente concordou com os termos, só que ela malandramente deu a volta nos locais, pois a princesa pegou a pele do boi, cortou em tiras
muito fininhas e rodeou com elas uma colina inteira, que foi chamada de Byrsa, que em grego significa pele de boi. Agora, se essa história aconteceu, nós, historiadores, não sabemos. O que a gente sabe com certeza é que Cartago foi uma cidade-estado fundada pelos fenícios no século IX, antes da Era Comum. E desde o início, Cartago se desenvolveu não pelas armas, mas pelo comércio. Os fenícios eram famosos pela habilidade comercial e ampliaram sua atuação ao desenvolverem tecnologia de navegação. A prosperidade de Cartago só terminou quando surgiu outra poderosa cidade. Adivinha? Roma. Os romanos queriam as rotas comerciais dos cartagineses e não demorou para que a luta entre as duas superpotências acontecesse. Os conflitos entre os cartagineses e romanos ficaram conhecidos como Guerras Púnicas. E ao final da Terceira Guerra Púnica, os romanos conquistaram e destruíram Cartago, pondo fim ao império e à hegemonia dos cartagineses na região do Mar Mediterrâneo. E para finalizar nosso passeio pela antiguidade africana, vamos à parte oriental do continente, para a região chamada o Chifre da África. Lá foi o local de origem do Império Axum, onde hoje é a Etiópia. O Império Axumita foi considerado um dos 4 grandes impérios do final da Antiguidade, ao lado de Roma, do Império Persa e do Império da China. E de acordo com a mitologia do livro Quebra Negaste, a família imperial etíope seria descendente de Menelik I, filho da rainha de Sabá e do rei Salomão, aquela rainha famosa da Torá judaica que foi incorporada pela Bíblia cristã. Mas o que nós, os historiadores, sabemos, na realidade, é que a partir do século I da nossa era, da era cristã, teve início a expansão do Império Axum pelo norte da Etiópia, parte da Pérsia, sul da Península Arábica e, no século IV, Axum conquistou Meroé, capital do reino de Kush, aquele que a gente falou anteriormente. Deste modo, Axum tornou-se um grande império que abarcava ricas terras cultiváveis, cujos monarcas de outros lugares tinham que pagar tributos ao rei Axumita, que foi chamado Rei dos Reis. O Império de Axum, posteriormente chamado de Império Etíope, deixou uma diversidade imensa de riquezas para a humanidade, com a língua deles, que ainda hoje é falada na região. A Igreja Etíope, com as suas tradições e seu rico patrimônio arquitetônico. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre os grandes impérios e civilizações africanas, vamos relembrar o que vimos hoje nessa aula? Vimos a importância do continente africano para a humanidade, vimos o Império Egípcio e sua religião, vimos o Império Kush e as Candaces, vimos a origem do Império Comercial Cartaginês e vimos o Império Axum e suas contribuições culturais. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para você. Esse trecho que abre a exposição faz parte do livro que inspirou essa exposição de arte e traz um provérbio africano que diz o seguinte: quando não souberes para onde ir, olha para trás e saiba, pelo menos, de onde vens. Depois de tudo o que vimos sobre as grandes civilizações africanas e pensando nesse provérbio africano, meu desafio para você é:
Converse com seus pais e avós, com seus parentes mais velhos e pesquise a origem da sua família. Organize tudo o que você descobrir em uma árvore genealógica. Nossa aula fica por aqui e até a próxima aula de história. Tchau!